Nós vamos entrar agora na parte do estudo da nossa série Kryptonita. Como destruir a força que enfraquece você. Quem estava aqui na semana passada? Levanta a mão. A maioria. Poucas pessoas não estavam. Então, vocês lembram o que foi falado, não lembra? Se eu fizer uma pergunta aqui valendo 10 pontos para cada time. A coordenação pediu para mim fazer um resumo rápido do que foi falado. Infelizmente, eu não pude assistir presencial a palestra, eu tive que ir para o YouTube, nosso canal, Amigos de Fé. Quem já acessou? Levanta a mão. E poucas pessoas, hein? Vocês não estão antenados, não. E aí eu fui lá no canal do YouTube e assisti o nosso lindão, pastor. Gostou aí, pastor? Ganhou ponto, olha aí, ó. Nosso lindão que eu vi na palestra, ele falou o momento que ele era bonito, né? Não era só a lindeza dele que conquistou a esposa dele, não foi? Não era suficiente, ele falou. Minha lindeza não era suficiente. E aí, eu assisti 2 vezes a palestra para tentar trazer de uma forma bem resumida mesmo, bem resumida porque o nosso tempo é bem curto, sobre o que foi falado na semana passada. Então os irmãos já sabem que a analogia da kryptonita com a nossa vida espiritual, ela simboliza o quê? O pecado. Só o irmão Regilson estava na semana passada. Tá ligado, né? O pecado, né? E diante disso, o pastor mostrou já que não é só a questão do pecado pessoal, só a questão é sua, né? Mas também está relacionado com a coletividade, né? O grupo todo, a igreja, o corpo de Cristo, o povo de Israel. Ele deu vários exemplos disso, né? Um dos exemplos do Antigo Testamento que ele citou, que por causa de um homem, toda a nação pagou o preço, vocês lembram? Acã. Foi o pastor que respondeu. O pastor só não pode responder, pastor. Acã, né? E aí, por causa desse homem, todo mundo pagou lá no povo de Israel. Ele fez menção também lá no Novo Testamento, né? Vocês lembram lá Paulo, né? Falou de uma pessoa lá que estava também com problemas e Paulo foi lá e por causa disso a igreja, né? Estava com problemas, estava sofrendo. E a analogia que foi feita é de que a igreja, ela é como se fosse um corpo. Nosso corpo, né? Ele citou até a questão do dedo inflamado, aí o Tiago se mexeu porque da unha, né? Da unha, a unha inflamada. E aí, o que me chamou a atenção nessa palavra do pastor? Que nós temos que ficar atento. Me chamou a atenção, eu assistindo, eu ficando atento, tirando as lições para mim. Que é importante a unidade do corpo, né? E como é que isso pode acontecer? Né? Muitas vezes a gente pensa assim, eu estou pecando, né? Vamos dar exemplo, estou pecando, mas isso está influenciando só a minha vida. Mas o pastor trouxe exatamente essa orientação, esse esclarecimento de que não é só a minha vida que vai ser afetada. Vai ser afetada a vida do Jonas, do Domingo, do Jean, né? Do Davi, do Tiago. Estão entendendo? E aí como é que a gente faz então para conseguir reverter essa situação, né? Ele citou o grupo SEAL, né? É um grupo de elite da Marinha Americana, onde eles têm uma unidade, né? E eles são especialistas, são
é muito bom naquilo que eles fazem. E o pastor John Beverly ligou para esse amigo dele de lá e falou: qual é o segredo? Eu percebo que vocês têm essa unidade, essa coesão, né? E ele falou que esse amigo dele começou a pregar para ele, citando o livro de Efésios e tal, as armas de Deus, né? O tempo está acabando, e acabou. Mas eu vou finalizar, pastor. O segredo é da unidade. O Domingos olha por mim, eu olho pelo Domingos, o Domingos olha pelo Jonas, o Jonas olha pelo Rafael, o Rafael olha pelo Tiago, o Tiago olha pelo Nildo. Esse é o segredo. Um olha pelos outros. Um verifica e tem que ter essa coragem de confrontar, né, pastor? Como foi Finéias, né? Não foi Moisés que foi lá e confrontou, não, foi Finéias. Então, resumindo, é isso. A unidade, o segredo da unidade está em nós olharmos uns pelos outros e nos ajudarmos. Porque aí nós vamos poder ver o que Deus vai fazer, através do corpo, do seu corpo, que é a igreja, através de nós, através da minha vida, da sua vida. Deus quer revelar a sua glória. Deus quer fazer coisas maravilhosas. Mas se a criptonita estiver nos enfraquecendo, ele não vai conseguir agir. Amém? Pastor. Glória a Deus. Nosso Flá, né? É o único Flá que é vascaíno. Bom vê-los aqui. E vendo ali o nosso querido Ramon, né? Ramon. Falei teu nome, certo? Rômulo. Jovem às vezes confunde os nomes, tá? Não assista não. Né, Zeca? Isso acontece. Bom, nós hoje vamos seguir com o nosso estudo. Criptonita, nós estamos com o nosso tempo um pouco avançado. E periodicamente nós vamos estar convidando alguns amados para ministrar. E hoje eu quero convidar aqui o Rafael Carvalho, esse jovem. Ele vai estar falando um pouco para nós sobre o capítulo 7, né? O poder do um. Vamos orar aqui rapidamente, abençoando o nosso irmão. Senhor, usa o teu servo com sabedoria, com poder e autoridade. Que o teu Espírito Santo esteja intercedendo e se movendo no nosso meio. Que seus anjos estejam aqui acampados com suas espadas desembainhadas. E que nós, Senhor, tenhamos liberdade em Cristo, na direção do Espírito Santo, para ministrar, que nós não sejamos roubados hoje. Nós repreendemos Satanás e os seus demônios em nome de Jesus, e que apenas nós ouçamos a voz do Espírito Santo através da ministração da tua palavra, e desde já recebe toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Rafael. Boa noite, amados, paz e bênção. Lael, aí a gente vai passar bem rápido, tá, Lael? Esses primeiros slides. A gente chegou num momento chave, muito importante do nosso estudo dessa série, tá, pessoal? Essa série é dividida em 4 partes. 4 partes. E o capítulo 7, hoje nós vamos tratar do capítulo 7 e na sequência o pastor vai tratar o capítulo 8, que é o início da segunda parte. Então, nesse momento chave que a gente vai encerrar a primeira parte, a gente vai ter que entender esse resumo, porque até o momento a gente tem tratado de maneira coletiva, né? A ação de Acã, o pecado da igreja de Corinto lá com a madrasta e o efeito do coletivo. Mas já o autor vai pular em outra parte, para a parte individual. Então, esse conhecimento de agora tem que ficar cativado no nosso coração. Amém? E que o Senhor possa cativar hoje a nossa atenção, os nossos ouvidos para essa ministração, porque, como pastor aqui, que o Senhor fale no coração de cada um aqui. Passa, Léo. A letra ficou bem pequena, tá, pessoal? Mas isso aí é aquela visão geral do livro, pode passar. Depois eu vou colocar no grupo para vocês. Eu fiz um resumozinho bem pequeno aí dos 6 primeiros livros com tópicos, 6 primeiros capítulos.
vai ajudar vocês a fixar e quem for os novatos também chegar a olhar e entender por onde nós percorremos. Pode passar, Léo. Então as 4 partes estão aí, né, para vocês verem. Pode passar, Léo. Pode passar. Aqui está o resumozinho que eu vou compartilhar, né? Hoje nosso amigo Flávio, ele falou aqui sobre os capítulos 6. São poucos pontos, são palavras-chave. Quem está lendo o livro, quem está acompanhando a série, na hora que bater ali na palavra-chave, vai vir na mente o que foi ministrado aqui. Pode passar, Léo. Então, como eu falei hoje, nesse momento agora, a gente vai falar agora sobre o poder do 1. O 7º capítulo da primeira parte. Beleza? O capítulo 7, ele já começa com uma coisa muito interessante. Né? Ele começa falando o seguinte, esses 2 pontos que eu trouxe aí. Ó, Jesus orou por mim e ele deseja que a igreja seja um como o Pai e o Filho também são. Então, vamos ler o que esse texto fala? Pode passar aí, Léo. Tá dando para todo mundo ler aí? Eu vou ler aqui que para mim fica melhor. Ele tá um pouco pequeno para mim, tá? O texto está em João 17, do 20 ao 23. Essa versão é a NVI. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles. Esse versículo fica claro. Crerão. Esse versículo fica claro que ele está mencionando a gente. Nós vamos crer através daqueles que estiveram lá atrás, né? Na igreja primitiva ainda. Para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me destes. Para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Então, assim, olha que promessa poderosa, né? Tipo assim, Jesus se importa, o Pai se importa com todos nós. Ele já olhava, já mencionava, já trazia para esse momento, né? A gente tem que sempre lembrar que nosso Deus Trino, ele é atemporal. Ele é atemporal. Então, ele já estava em todas as partes e eras. Pode passar, Léo. E aí, esse texto, ele remete a... Eu vou estar passando bem rápido, porque o tempo é bem apertado, como o pastor falou, a gente só tem 20 minutos. Eu vou estar passando bem rápido pelos pontos chaves, porque eu não quero acabar extrapolando o tempo. Mas esse texto de 1 Coríntios 15, nós vamos ver no slide posterior, e ele faz, nesse primeiro momento, ele faz um marco de chamada de atenção. Ele começa a parte de separação. Existe a segregação. E nos capítulos passados, existiu uma ordem para o quê? Aquele que estiver em pecado e disser que é irmão, separa. Não é o que não diz que é irmão. É para aquele que é irmão, crente, convertido, batizado, está no meio das ovelhas como ovelha. E Paulo fala que nós devemos separar, retirá-lo. E é muito fácil a gente entender que disciplinar é uma ação de amor, porque todo mundo que é pai faz isso com o filho, ou não faz? Se você vê um simples animal, seu cachorrinho de estimação, caminhar em direção ao penhasco, você não vai dar um grito para ele voltar, não? Mas olha que coisa interessante que Paulo fala. Uma reflexão que o livro traz. Se eu não advertir o meu irmão, olha que negócio perigoso. Ele vai estar na igreja, vai pensar que está sendo aceito pelo pai e ele só vai se dar conta no dia do juízo. Olha como separar é amar. Eu amo tanto o meu irmão que eu vou ter que separar ele para ele acordar. Assim como foi com o filho pródigo, né? Saiu por si só, não por ação do pai, saiu, mas não foi alimentado financeiramente nem emocionalmente. E quando deu com os burros na água, a ficha caiu.
E que bom que a ficha cai nessa geração, né? Já pensou se for um dia do juízo e não tiver bagagem para ser salvo? Deu ruim. Não tem como voltar a fita. Tá bom? Vamos passar aí lá pro próximo texto de Coríntios. O que é que fala em Coríntios? Capítulo 15, versículo 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenha adormecido. Apareceu para mais de 500. Vamos voltar, Léo, no anterior. E lá eu coloquei o seguinte, pessoal, a diferença dos 120 para os 380. O texto ele discorre, nós não vamos me ater aos detalhes, o foco é o cerne da coisa. Ele discorre dizendo o seguinte: olha, Jesus apareceu para 500. Isso foi logo após a ressurreição. Apareceu para 500. E ele disse: olha, vocês me aguardem. Aguardem a glória do Pai se manifestar. Aguardem. Ele falou para todos. 120 permaneceram. 380 foram-se embora. Mas eram crentes. Acreditavam. Mas foram-se embora. E olha que negócio. Vou pedir para passar de novo, Léo, para o próximo aí. E olha que negócio que acaba se tornando perigoso. Vamos ler o próximo texto, que é capítulo 11, versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. A igreja estava reunida, ele falou para 500. Pode voltar lá, Léo, rapidinho. E olha como ela estava separada. 120 obedeceram. Por quê? A obediência à palavra do Senhor, com fé, ela revela a glória do Senhor. Nesse capítulo, o autor ele começa a chamar a glória, intencionalmente, de grandeza do Senhor. Já os 380, o que é que eles fizeram? A cabeça deles. Eles acreditam em Jesus, mas eles foram na cabeça deles. Eles acreditavam na mensagem, mas não foram fiéis. Isso aí, pessoal, remete a um termo que eu vou trazer lá na frente. Apostasia. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Não estou falando de crente virar ateu, de crente virar candomblé ou budista. Estou dizendo dentro da igreja. E o que é essa apostasia dentro da igreja? É eu querer viver os ensinamentos de Cristo do meu jeito, do meu modo. E a palavra, ela não pode ser dessa forma jamais. Né? Acã tomou posse de quê? Uma lança, né? Acã? Foi Acã? Finéias, né? Estou misturando os nomes. Finéias. Usou uma lança. Outros homens usavam espada. Isso era na época da lei. No tempo da graça, é a verdade. A verdade precisa ser confrontada. O autor usa um termo que vai ficar para o resto da minha vida. Não vou esquecer. Ele usa um termo assim, ó. Mesma forma que Jesus fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Tão simples, mas tão profundo. O autor fala uma coisa muito parecida. Ele diz o seguinte: eu, certo momento, fui conivente com muita coisa errada. Abre aspas. Dentro da igreja, da minha casa. Em determinado momento, alguém me advertiu isso e eu, opa, estou errado. O pastor fez isso semana passada. Nos advertiu sobre falar a verdade. Doa quem doer, ainda que diminua o couro da igreja. Só que isso não me dá o direito de espancar as ovelhas. Deus pede para a gente apacentar as ovelhas. Então, se eu não tiver compaixão genuína, amor e empatia pelo próximo, eu vou chegar esculachando ele, sendo duro, sendo seco. E o Pai não quer isso. Ele quer que você pegue o irmão em pecado, traga para a igreja e trate ele. Ele mandou separar o irmão que está em pecado, sabendo que é irmão, e desobedecendo, em desobediência. Mas quem está no mundo, nós temos que buscar. E ele fala o seguinte, ele ainda acha que, diz assim, ó, muitas igrejas cometem heresia ao comparar pecador e cristão. Pois nem todo cristão, nem todo pecador é cristão. E a promessa que Deus tem para os cristãos, como é que você coloca todo mundo no mesmo balaio? É uma reflexão para nós crentes fazer depois aí em segundo plano. Vamos passar aí, Léo. Pode passar esse slide também. E aí a gente chega em um ponto, pessoal, que nos é apresentado a ideia, o cerne desse capítulo. Seguinte, olha, uma unha encravada incomoda todo o corpo.
alteração aqui no qualquer órgão, por menor que seja, é um câncer incurável, gigante. Tem que tratar, tem que arrancar fora. Senão isso vai espalhar, chega um momento que vai ficar incontrolável. É ou não é? E como é que a gente pode, enquanto igreja, se preparar para combater isso? Porque nós precisamos combater, ou não é? O exemplo do SEAL, do Grupo da Marinha, é um exemplo muito bom, maravilhoso. Por quê? O autor ele tem essa amizade com um soldado da Marinha lá, e ele entende que um cara, abre aspas, do mundo, não sei se ele não é nem cristão, ele não menciona esse cara cristão, estava evangelizando, educando ele enquanto pastor. Que era o quê? Se eu cuidar das costas do meu amigo, ao invés de eu cuidar das minhas próprias costas, eu vou sair de um, que é eu olhando a minha, para quanto aqui estamos hoje? Talvez 50? 70? Se eu posso ter 70 pessoas guardando a minha costa, como é que vai ser menos eficiente do que só eu olhando? Conseguiram pegar o gatilho, a chave? Não tem como, parceiro. Nós somos mais fortes em comunidade. Amém? Então, manter uma vida devocional e tudo que envolve uma vida devocional, eu acho que por si só a vida devocional já resume tudo, por isso que eu não quis colocar outros atributos como fé, obediência, vida devocional genuína. Manter uma vida devocional genuína não é fazer o devocional, é manter uma vida devocional do acordar ao se deitar, genuína. É o caminho, é a chave. Então, a confiança incutida na mente dos SEALs, nós precisamos ter hoje na igreja. Porque se nós não tivermos, como parte do corpo, Jesus vai voltar para buscar a noiva, um corpo, sua igreja. Se ele voltasse agora, será que nós faríamos parte desse corpo? Estaremos nos 120 ou nos 380? Aqueles assuntos inacabados, pendentes, aquele pecado oculto que você programou para resolver na Semana Santa, ou no São João, ou no Natal, será que vai dar tempo? São reflexões que a gente precisa sair daqui hoje. Nós estamos sendo confrontados diariamente por essa verdade. E é isso que o tempo da graça vai dizer. Essa é a arma do nosso tempo, a verdade. Confrontar com a verdade, confrontar com a verdade. Ela precisa ser confrontada. E você precisa se desarmar. Buscar no Senhor forças e orar para ter humildade e ser tocado por essa mensagem. Deus precisa ministrar em nossos corações. A gente não pode ser cristão raso. A gente não pode evangelizar para crente, evangelizar para quem já está no caminho do evangelho. Tem que levar a palavra para todos, tem que levar a palavra para casa, tem que levar a palavra para o seu próprio coração. Amém, irmãos? Então, a chave, vou repetir mais uma vez, é fé e obediência à vontade do Pai. Fé e obediência à vontade do Pai. E é só por isso que nós temos o Novo Testamento. Porque Adão tinha fé, mas não tinha obediência. O novo Adão, Jesus, ele se exauriu da sua divindade enquanto Deus, da sua vontade enquanto homem, para fazer única e exclusivamente a vontade do Pai. Essa é a chave. É difícil, não é fácil, mas é a vontade do Pai. E nós temos que incutir isso na nossa mente. E aí eu trouxe alguns versículos que mostram isso aí, o exemplo de Jesus. Pode passar, por favor, Léo. Já estou concluindo, tá, pessoal? Mais uns 2, 3 minutinhos, né, Thiago? Estou concluindo já aí, tá? João 5, 30 e 6, 38, tá? Eu vou ler junto porque a mensagem é similar. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Próximo verso. Pois desci do céu para não fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
Em carta aos Hebreus, Paulo também fala lá, né? Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. 10:7. Também em Efésios, né, na carta à igreja de Éfeso: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pode passar, Léo. As considerações finais, pessoal, é só para remeter àquilo que eu comecei falando. Chegamos ao término da primeira parte, né, pastor? O poder do um. O poder do um. Quem é o um? Igreja. Um corpo, igreja. Temos que firmar isso. Qual é a criptonita que nós estamos falando? Pecado espiritual, desobediência espiritual. Nesse momento, até aqui, o livro apresentou a criptonita como uma desobediência, um pecado espiritual. E ele apresentou o corpo, o um, a igreja. Esses dois pilares até aqui. O resto do livro é desenvolvimento, meio e fim. O pastor ainda vai trazer nas próximas ministrações. Então, não vou ler esses pontos aí, vai estar lá, mas é mais ou menos o ponto-chave. O primeiro ponto é o ponto-chave do que nós discutimos aqui hoje, que é o encerramento da parte 1. E o livro ele vai dando pescas, vai dando iscas, gatilhos para aguçar sua curiosidade dos próximos capítulos, das próximas partes. Inclusive, ele fala da última parte já na introdução. O pastor olhou aqui para gente. Mas não pule para a última parte, senão você vai perder todo o desenvolvimento. Então, isso foi o que eu consegui pescar e eu trouxe para vocês, para que a gente possa, depois, em casa, refletir, meditar. O autor ele sempre termina mandando você refletir e meditar. Escreve, ele orienta que você escreva. Então, que vocês possam fazer esse exercício em casa. Pode passar, Léo. Amém? Então, agradecer a todos vocês aí. Que a paz e a bênção do Senhor esteja com cada um. Glória a Deus, muito, muito obrigado. Uma coisa que é muito fácil, é ficar sentado assistindo, né, domingo? Não é nada fácil vir aqui à frente, né, Rafael, e trazer um estudo. Mas é um bom desafio e é necessário. Eu quero saber, quantos são casados aqui? Fiquem de pé, por favor. Fique de pé, fique de pé. Fique de pé, com vontade. O pessoal está meio devagar. Eu vou mandar desligar o ar para ficar quente aqui dentro. Todos esses são casados, né? Legal. Pode sentar. Agora, só para dizer quem... E os solteiros, fica de pé aí também, para ver se você desenferruja. Olha aí. Ei, rapaz. Talvez já foram casados, né? E tem alguns que não é nem uma coisa nem outra. Eu não estou entendendo. Charles ficou em pé nas duas, né, Charles? Legal. Então, hoje nós vamos estar avançando aqui no nosso capítulo 8, na segunda parte. Nós vamos estar continuando depois desse bom momento aí com o Rafael, sobre a identificação da criptonita. Né? Obviamente que nós estamos falando aqui, baseado no livro que traz uma analogia do Superman, como eu já disse outras vezes, aquele homem de colã, né, forte, né, aquele homem forte, que usava um colã bem coladinho no corpo e uma sunga vermelha por cima, né? É meio estranho, né? Aquela roupa do Superman, né? Mas ele era o Superman, né? O super-herói de muitos. Mas nós queremos, a partir de hoje, então, estudar o que realmente é essa criptonita, espiritualmente falando. E nós vamos hoje estudar sobre um ponto importante na vida do crente, que é a aliança com Cristo. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você fez uma... Quê? Isso, assim, uma aliança. Você fez uma aliança com Cristo. Não sei se você sabe, mas a aliança, ela sempre envolve sangue. Estão ligados ou não? Sempre envolve sangue. O sangue, inclusive no Antigo Testamento, dizia que a lei orientava que não podia comer, beber o sangue, fazer até as refeições que envolvessem sangue, porque sangue era vida, não é?
Por isso que quando ele diz que um homem, quando se junta a uma mulher, se torna uma só carne com ela, porque ali há uma aliança. E onde há aliança há sangue. Você sabia que no esperma há muito sangue? É por isso que gera uma criança, gera uma nova vida. Então, quando você fez uma aliança com Cristo, também envolveu sangue. É por isso que ele, quando nós vamos ceiar, ele diz que nós temos que comer o pão, que é o corpo, e o cálice, que é uma nova aliança. Onde? No meu sangue. Estão ligados ou não? Então você está em aliança. Você está em aliança com Cristo. Quando eu fiz isso, eu tinha 12 anos. Portanto, um dia desse, né, Heraldo? Aquele menino lindo, né? Quando... Quando eu fui para a igreja, eu já tinha tomado a minha decisão. Em casa. Só eu e Deus. Eu tinha entendido já. E no dia eu fui para o culto, eu já contei para vocês aqui, né? Domingo, eu fiquei ansioso esperando o domingo. E quando chegou o domingo, eu fui para a igreja. E o pastor pregou. Eu disse, o que é que o pastor pregou? Eu não sei, eu estava esperando o apelo, que eu queria ir para frente. E aí, quando o pastor fez o apelo, aquele menino loiro, lindo, vai para frente, né? E ali eu entreguei minha vida a Jesus. E então começou ali minha aliança com Cristo. Então, a aliança não é uma brincadeira, não é uma aventura. A aliança com Deus não deve ser quebrada. A aliança com Deus aponta para um compromisso profundo, que vem de uma convicção profunda, consciente, racional, não emocional, racional do que você está fazendo, a decisão que você está tomando. E o autor traz uma coisa muito legal, muito interessante, um exemplo maravilhoso sobre a história, uma história fictícia, que trata sobre a questão da aliança do casamento. Eu quero ler essa história para vocês. Então fique bem atento para você não perder nada, que eu vou ler agora aqui, tá? O título é Um Casamento Típico. É uma pergunta. Eu vou ler para vocês. Preste atenção nessa história que eu creio que ilustra exclusivamente, aliás, que ilustra a exclusividade sagrada do nosso relacionamento com Deus, melhor do que qualquer outro exemplo que eu possa lembrar agora. Um rapaz chamado Justin namora Angela há 1 ano. Ela é linda aos olhos dele e possui uma personalidade magnífica. Ele está completamente apaixonado e sabe que é com ela que deseja passar o resto da vida. O rapaz quer casar com ela. Justin planeja a noite especial. No momento perfeito, ele se ajoelha, abre a pequena caixa para presenteá-la com um magnífico anel de noivado e de diamante. Olha só o que acontece. Ângela, por sua vez, fica de queixo caído com aquele pedido de noivado do Justin. Em choque, ela cobre o rosto e lágrimas de alegria começam a fluir. Tomada por emoção, ela silenciosamente afirma, sim, com a cabeça e um olhar apaixonado para o Justin. Um pouco mais calma, ela solta uma alegre, sim, aceito casar com você. Olha só essa história aqui. O casamento dos sonhos acontece alguns meses depois. A lua de mel que veio em seguida foi repleta de amor, risadas, aventuras e sonhos sobre o futuro. Foi tudo que um rapaz e uma moça podiam desejar e mais. O tempo passa e Justin felizmente descobre que Angela é mais incrível do que ele poderia ter pensado. Ela gosta de aventura, ama se divertir e tem um ótimo senso de humor. É muito boa para a família dele e se dá bem com tudo. É esperta, perspicaz e parece sempre estar um passo à frente dele.
é criativa, artística, visionária. Justin fica impressionado com os belos toques que ela constantemente agrega ao lado deles. Ela cozinha melhor do que ele e, como um bônus especial, é limpa e organizada. Meu Deus, é top essa Ângela, né? Nem preciso dizer que ele está desfrutando da contribuição dela à união que acabaram de construir. O futuro deles parece muito promissor. Prestem atenção, estão ligados aí, né? Estão ligados? Alguns meses de casamento mais adiante, após terem se adaptado ao ritmo da vida de casados, certa noite, Justin volta para a casa do trabalho. Ele prevê que irá encontrar Ângela esperando por ele com seus tradicionais beijos e abraços. Ele procura por ela primeiro na sala de estar, depois na cozinha, no quintal e, por fim, no quarto, onde finalmente a encontra. Parece que ela está se arrumando para sair. Música romântica enche o quarto juntamente com o cheiro familiar do perfume da Ângela. Para a surpresa de Justin, ela está maquiada e vestida com uma bela roupa que havia usado da última vez que ele a levou ao seu restaurante favorito. Ela está de costas para ele, então ainda não percebeu que seu marido havia entrado no quarto. Justin entra em pânico. Ah, não. Será que temos planos para esta noite e eu esqueci? Afinal, a mulher estava toda arrumada para sair. Ele não estava entendendo, né? Devia ter parado na floricultura e ter comprado um buquê de flores para ela. Ele quebra o silêncio com uma saudação alegre, mas nervosa, e diz: oi, amor. Um pouco assustada, ela responde com alegria: ah, oi, amor, como quem diz, você chegou, você está aí. Ele inicia com uma confissão. Tá bom, acho que me esqueci de algo. Nós tínhamos planos de sair hoje? Ela imediatamente responde: não, amor. Mas é estranho, a mulher toda pronta, né, Domingo? Cheirosa, com a última roupa que ele saiu. O negócio está meio confuso aqui. Um pouco confuso e agora avaliando a situação rapidamente, ele conclui que ela está tramando uma surpresa para ele. Então pensa, deve ser uma noite especial aqui em casa ou alguma surpresa em outro lugar. A essa altura, ela já está completamente vestida e nas etapas finais de arrumar-se para a noite. Ele a elogia, dizendo: você está linda hoje. Obrigada, querida, ela diz. Josh, ainda sem fazer ideia de que rumo aquilo irá tomar, pergunta: você quer que eu me arrume também? Que situação, hein? Ângela, agora um pouco confusa, responde: pode se arrumar se você quiser. Josh, ainda tentando entender a situação, responde: bem, eu preciso estar tão arrumado quanto você. Não quero estar vestindo a minha roupa de trabalho enquanto você está aí toda bonita, toda vestida. Por fim, ao compreender aquela situação estranha, Ângela diz: ah, querido, eu vou sair agora à noite. Uau! Preste atenção agora. Eu sei. É por isso que estou me oferecendo para me arrumar para você. Agora, Justin está realmente confuso. Numa tentativa de esclarecer tudo, Ângela disse: não, amor, vou sair com o Tony. Iremos jantar, ir ao cinema e passar a noite no Hotel Fairmont. Eu devo chegar pela manhã. Quem é Tony? Justin pergunta furioso. É meu namorado da época de ensino médio. Ela responde com naturalidade. O quê? Você não pode sair com ele. E ela responde: por que não? Por que eu não posso sair com ele? Misericórdia. Zeca, a casa caiu. Porque nós somos casados, estamos comprometidos um com o outro. Não namoramos outras pessoas. O conceito dele estava certo, não estava? Casado não pode estar namorando com outras pessoas. Para ela pensava diferente. Você está falando sério? Replica.
Eu tenho vários amigos dos quais ainda sou próximo. Você acha que irei abandonar o meu relacionamento com eles só porque nós somos casados? Ela falou isso para ele, gente boa. Sim, é isso que pessoas casadas fazem. Elas se entregam somente, completamente ao seu cônjuge. Just responde com uma voz cheia de ofensa e raiva. Peraí, amor, diz Ângela. Já chama o cara de amor, né? Peraí, amor, diz Ângela. Numa tentativa de trazer clareza e um pouco de calma ao primeiro grande desentendimento deles. Você é o meu favorito. Uau! Eu passo a maior parte do meu tempo com você. Eu amo você mais do que qualquer um dos meus antigos namorados. Mas você não pode esperar que eu deixe de vê-los. Eu tenho um relacionamento próximo com eles há anos e ainda os amo também. E quero passar tempo com eles. O que tem de errado nisso? Você provavelmente pode adivinhar que essa situação não acabou nada bem. E se fosse você numa situação dessa? É claro que essa história é um absurdo, né? Penso eu que é uma história fictícia. Mas, de um certo modo, ela ilustra bem, de um certo modo, o relacionamento da igreja com seu noivo, Jesus Cristo. Muitos na igreja querem passar um certo tempo com Jesus, esse noivo amoroso, fiel, que é traído pela igreja constantemente. E aqui eu fiz algumas perguntas intrigantes para vocês me ajudarem a responder. Perguntas intrigantes, ok? Bom, Just é o favorito dela, sim ou não? Ela disse que sim, né? Ela disse que sim. Ela o ama mais do que os outros namorados? Ela disse que sim, não foi? Ela é apaixonada pelos relacionamentos deles, dos dois, dele e dela? Sim ou não? Ela é uma ótima esposa em todos os sentidos? Pô, pela lista, né? É uma ótima esposa em todos os sentidos, né? Agora, bora pensar uma outra coisa. E se Just tivesse se casado com uma mulher preguiçosa? Se ela não cuidasse da casa e não soubesse cozinhar? E se ela fosse apática e não agregasse nada à vida dele e da família? Aí eu pergunto para vocês, será que a Ângela tinha que ser perfeita em todos os sentidos? Mesmo estando numa aliança de casamento? Será que ela não podia compartilhar? Ele não podia liberar ela com outros homens, cara, só de vez em quando? Afinal, ela diz que ele tem 90% da atenção dela. Por que esse cara ficou chateado, Jean? Afinal, parece que... Claro que essas perguntas que eu fiz também são perguntas imorais, sem graça, imbecis, absurdas. Mas olha, o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de pureza. Essa água aqui promete ser uma água pura da Iara, água mineral natural. Vou tomar um pouco. E eu queria que o Raimundo pegasse só para mim, só uma gotinha d'água desse esgoto aí da frente. Eu queria colocar aqui. Só uma gotinha. Como tem muita água aqui, eu acho que uma gotinha não vai estragar a água não, né? Daqui desse esgotinho que passa aqui na frente. Agora tinha um gato morto lá. Acho que mas já tiraram. Aí eu vou colocar só um pinguinho dessa água e eu quero ver quem topa tomar. É só uma gotinha. Vocês acham que vai contaminar a água toda? Então vocês conseguem entender que a aliança com Cristo, o que Ele espera de nós,
é que esse nosso casamento com Ele seja perfeito, seja puro, seja exclusivo, seja um compromisso mútuo. Ele é fiel, ele diz que ele é fiel, ele permanece fiel, mesmo quando você é infiel, ele permanece fiel porque é caráter dele. Esse casal, especialmente a esposa, precisava entender o que era realmente a aliança do casamento, como nós precisamos também. Que esse compromisso mútuo, essa convicção, entender o meu papel, a posição, a função que eu tenho no corpo, conforme Deus estabeleceu, tanto no casamento que nós fazemos entre homens e mulheres, como também no casamento que nós temos com Cristo. Mas eu estive observando que para Ângela, o casamento era uma diversão, ela queria benefícios, ela queria curtir o maridão fiel a ela e queria curtir também um pouco dos antigos namorados. Ela queria ter uma vida libertina. E ela achava que isso era normal, esse relacionamento extraconjugal, ainda que esses relacionamentos violassem a aliança. A aliança não podia ser quebrada. O casamento deve ser um relacionamento completamente santificado. Mas já para Just, o casamento era realmente uma entrega pessoal intransferível e de fidelidade mútua. Sabe, quando eu vou realizar um casamento, eu sempre digo, aqui nós estamos diante dos familiares. Nós estamos diante das testemunhas. E nós estamos diante de Deus. E ali nós firmamos uma aliança que não pode ser quebrada. Para Deus, o casamento só tem uma força, um poder que pode destruí-lo. Qual é? A morte. É até que a morte se separe. Mas a pergunta que eu me faço e vos faço é: o que você faria no lugar de Just? Se você tivesse uma namorada, ou uma noiva, ou até uma esposa que diz: eu quero continuar me relacionando com os meus antigos homens, né, os namorados. Se você tivesse noivo, você seguiria nesse relacionamento? Você casaria com ela se ela deixasse claro? E o que é que você espera do seu cônjuge? Fala para mim aí, me ajuda. O que você espera da sua esposa? Você espera que ela seja igual a Ângela? E o que Jesus espera da sua igreja? Como é que ele quer encontrar a noiva dele quando ele vier buscá-la? Interessante, Efésios 5, 31 e 32, Paulo fala sobre isso, sobre o casamento, e ele diz que ele se refere a Cristo e a igreja. Por essa razão, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Pode passar o próximo. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. O casamento está completamente ligado a esse relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então, a igreja é a noiva, a igreja é a Ângela. A Ângela está tendo um relacionamento com o seu noivo aprovado ou desaprovado. Desaprovado, né? É um relacionamento que nós aprovamos ou que ele é desaprovado pela sua conduta moral. É claro que é desaprovado. É até uma pergunta desnecessária. No entanto, muitos cristãos estão no relacionamento com Jesus. Estão traindo ele. Tiago 4, 3 a 5. Ele traz um texto que vocês já conhecem, mas eu quero repetir porque o autor cita esse texto. Adúlteros. Vamos ler juntos? 3 a 5, depois o 8 e o 9. Adúlteros, vamos ler juntos? Adúlteros.
Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Qual o nome que Deus dá para quem se relaciona com o mundo? Adúlteros. Se você está se relacionando com o mundo, ele está dizendo que você é um adúltero. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Não há outro Deus, não deve haver outro Deus. Não deve haver outro ídolo que tome o lugar dele. Então, Tiago é muito letal. Ele está dizendo, vocês deveriam saber, em outras palavras, vocês não sabem, vocês deveriam saber que esse relacionamento da Ângela com esses caras tudo aí, diante de Deus, o nome disso é adultério espiritual. E essa criptonita está avançando dentro da igreja. O próximo versículo. Ou vocês acham que é sem, vamos ler junto? Que é sem razão, que as escrituras dizem que o Espírito que ele fez habitar em você, em nós, tem fortes ciúmes. Olha como realmente ele faz uma comparação muito próxima ao relacionamento conjugal. Extremamente conectado com o relacionamento conjugal. O Espírito tem ciúme de você, você é dele, você foi comprado, você entrou numa aliança com ele, exclusiva. O versículo 8 e 9. Aí ele diz, olha gente, o que vocês têm que fazer aí? Ó? Vamos ler juntos? Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores. Agora você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer, pecador. É isso mesmo. É isso mesmo. Pecador ou pecadores. Volta lá, querido. Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A mente dividida. O cara que tem mente dividida nunca se firma em nada. O versículo 9. Volta lá rapidinho. Volta lá. Ele fala sobre a mente dividida. Ele diz, purifiquem o coração. Você sabe onde é que os ídolos estão? No coração. Quando Deus chama a atenção através do profeta Ezequiel, chama a atenção do povo de Israel, eles dizem, mas nós não temos ídolos. E Deus diz, os ídolos estão no coração. Estão ligados? Não? Por isso que Paulo diz que nós não devemos mais ser circuncidados como eram os judeus antigamente, os filhos de Abraão e toda a sua descendência, no prepúcio como sinal de que eles eram um povo santo de Deus. A circuncisão agora é onde? No coração. Versículo 9. Podem ler aí. Esse é o processo de quem de fato se arrepende. Ele tem uma tristeza, ele se sente envergonhado. Ele entende que ele pecou contra o noivo. A igreja pecou contra o noivo. Isso vai gerar uma tristeza, vai gerar uma comoção. Não é um sentimento falso, de um falso arrependimento, mas é uma convicção certa de que eu pequei contra o meu Deus. Eu adulterei com o mundo. Eu me envolvi com o mundo. Eu preciso me achegar de novo a Deus. Lembra que fala lá em Apocalipse 3, né, que o Senhor ele bate o coração. Ele quer entrar. Ele quer fazer morada. Ele quer se relacionar conosco. Olha, o Tiago continua. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza, porque você está adulterando. Está sendo infiel ao seu Pai, ao seu Deus que é fiel. Felizmente, nós vivemos um tempo hoje em que a infidelidade é algo comum. E parece que esse texto não tem tanto efeito para a realidade dos nossos dias. Sabe por quê, amados?
Porque cada vez mais as trevas. Lembra que eu li semana passada Isaías 61? Que a terra está sob trevas. E que você é a luz do Senhor para iluminar essas trevas. Mas se você está flertando com o mundo, não tem luz em você. Então, qual é a decisão que nós devemos tomar como igreja? A minha pergunta para você, se você tivesse que se identificar hoje, seja verdadeiro. Você se identifica mais com a Ângela ou com o Just? Como é que você está vendo o casamento seu com Jesus? Seu relacionamento com Jesus? Você é leal a Ele? Você é comprometido com Ele? Ou você está flertando com aquele bichão lá chamado mundo? Seus prazeres, suas ofertas? Quando nós vimos aquela situação toda nos capítulos anteriores, Paulo diz assim: tudo aquilo que outrora foi escrito foi para o nosso ensino, foi para a nossa advertência. Hoje eu estava vendo aquela passagem, lá em Números, que a irmã de Moisés se levanta contra ele, Miriam, né? E ela é ferida de lepra. Ela fica instantaneamente com a pele toda limpa, toda branca. Julgamento rápido. Então, Moisés intercede por ela. Sabe o que Deus diz para ele? Se o pai dela tivesse pecado, ele iria ter que pagar por ele, pelo seu pecado. Ela vai ficar 7 dias separada, igual qualquer um. E eu fiquei pensando, o acampamento não podia se mexer. Jean. Por causa do pecado de Miriam. Ela tinha que esperar 7 dias para se purificar. E aí, Moisés orar de novo e ela ser curada. Por causa do pedido do profeta. Sabe, muitas vezes nós estamos parados, na igreja está parada. Porque tem alguém que está leproso no nosso meio. E não quer tratar a lepra. Não quer ser chamado de adúltero. Estão ligados? Não quer ser chamado de forniqueiro, de infiel. É muito duro isso, pastor. Eu não vim para cá para ouvir isso. Você veio para o lugar errado, então. Nós precisamos levar a sério as advertências. Nós não podemos ignorar as advertências, porque é ela que está te enfraquecendo. Ela que está acionando a criptonita. Ela que está enfraquecendo a igreja. A igreja não tem autoridade. É por isso que nós não vemos curas, situações de milagres, como nós vimos na semana passada, que aconteceu na igreja primitiva. Mas a promessa de Deus é que no fim do tempo, o poder a ser derramado é muito maior do que o poder que foi apresentado no Pentecoste, lá no livro de Atos. Nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. Foi Ele que disse que nós estamos em aliança. E Ele não brinca. Olha, a palavra de Deus é tão séria, que até o próprio Deus se submete a ela. Nesse mesmo episódio, Deus estava tão chateado com o povo que Ele disse: Moisés, eu vou destruir tudo e farei uma nova aliança da sua semente. Moisés disse para ele: Senhor, não faz isso, porque a tua aliança foi com Abraão. E Deus disse: é verdade. Mas esses aí todinhos vão ficar no deserto. Todos os desobedientes. Dá meia volta. Cara, está lá o texto. É impressionante. Acho que é Números capítulo 14, eu acho. Eu li um bocado hoje, nem me lembro qual foi. Mas está lá em Números. E vocês vão agora pelo caminho do Mar Vermelho. 40 anos rodando no deserto. 12 dias até. Era a distância, cerca de 12 dias. Até a vitória, a terra prometida.
40 anos. Por causa de que aquele povo não tinha realmente uma aliança com Deus. Então leva a sério a palavra de Deus. Você não pode viver dividido entre Deus e o mundo. 1 João 2:15 a 16. 1 João 2:15 a 16, ele diz que aquele... Aí, vamos ler junto. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O próximo. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Então, querido, o adulto espiritual, ele é amigo ou inimigo de Deus? Inimigo de Deus. Agora, vou te falar uma coisa. Você tem certeza que você quer ser inimigo de Deus? Meu amigo, não seja inimigo de Deus. Você vai perder essa luta. A Ângela, ela deveria dar o seu amor para quem, gente boa? Para quem? Para o Just. E você? Just tipifica Jesus, né? No exemplo. E você tem que dar o seu amor e eu tenho que dar o meu amor para quem? O meu tempo, o meu melhor. Os meus talentos, os meus dons, as minhas habilidades, o meu dinheiro. Eu devo dar para o noivo. Para Jesus. Eu lamento muito o que a gente tem vivido na nossa geração. Porque muitos querem continuar casados com Jesus, traindo ele. Pare para pensar, sério. É ou não é verdade isso? Eles querem se relacionar com Deus da maneira deles. Eles querem a bênção, mas não querem a obediência. Eles querem o status, mas não querem se submeter. Eles querem o favor, o socorro, mas são infiéis. Como é que pode? Já deu o nosso tempo? Tiago, Judas, Pedro, João e o próprio Jesus falou sobre adultério espiritual. E a palavra dele não mente. O que eu quero concluir é pedindo a você, nesse momento, que você examine realmente o seu coração. Que tipo de amor você tem dado? A quem você, por quem você é amado? Ou para quem? Que tipo de amor você tem dado a Jesus que te ama? Que tipo de fidelidade você apresenta a Ele? Eu recomendo que você peça ao Espírito Santo que traga essa verdade à luz. Qual é a criptonita que está interferindo na tua comunhão com Jesus? A mentira? A impureza? A hipocrisia? A falsidade? Algum tipo de vício? O orgulho, a arrogância? Você não submete a Deus nem a ninguém? Querido, você está em aliança com o Senhor. A minha recomendação hoje é: conserte. Comece a consertar. Comece a consertar. Porque o preço que Jesus pagou por nós requer de nós uma aliança pura com Ele.